Fala pessoal, retomando aqui o conteúdo, retomando a matéria. Na aula anterior nós vimos a importância do direito para a sociedade, né? Como é que a sociedade criou, como é que a sociedade foi desenvolvida e a importância do direito para ela, a importância do direito para que a sociedade se mantenha sã, para que a sociedade se mantenha harmônica, desenvolvida, né? Isso sem prejuízo das outras formas de controle social que a gente sabe que tem, a gente sabe que existe, mas dentre elas o direito é, sem sombra de dúvida, a mais efetiva de todas. E agora, até seguindo uma ordem cronológica da disciplina, a gente vai estudar um pouquinho sobre direito e Estado, né? O que tem a ver Estado e direito? E esse, inclusive, foi o objeto de muitas perguntas na aula anterior. O que seria Estado? O que é Estado democrático de direito? E eu já antevendo essa aula, eu falei, calma, né? Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Vamos primeiro estudar o que é justiça, o conceito de justiça, segurança, para depois chegar no momento oportuno. E agora eu acho que é esse momento, né? Eu entendo, reputo importante a gente ter essa aula nesse momento, nessa fase acadêmica nossa. E para iniciar o estudo, eu primeiro quero conceituar o que é direito, sem pretensão nenhuma de querer, nos próximos minutos, querer sintetizar o que foi tratado há 5 aulas para trás. Eu não tenho essa pretensão e eu não quero isso. Tá? Essas 5 aulas foram dadas, os conteúdos estão lá, inclusive foram feitos até ditados. Mas eu quero só recapitular com vocês o que é direito. E aí eu fiz aqui alguns apontamentos. Que direito é um conjunto de regras e princípios instituídos e impostos coercitivamente pelo Estado, visando regular condutas, práticas sociais para trazer a harmonia para a sociedade. Se a gente notar esses pontos que eu citei, a gente tem conjunto de regras e princípios instituídos e impostos pelo Estado de maneira coercitiva para regular condutas visando a harmonia da sociedade. Tá? Esses são os principais pontos. E para o estudante atento, ele vai ver que eu mencionei aqui um elemento que não foi explorado nas aulas passadas, que é o Estado. Né? Então, quem institui o direito, quem cobra esse direito é o Estado. E não teria como a gente prosseguir nesse estudo sem a gente, pelo menos, entender o que é o Estado. Né? O que é essa figura, esse elemento novo que foi colocado aqui no nosso estudo. E aí, fazendo uma analogia um pouco diferente, né? Nós temos que o Estado ele é uma criação da sociedade. Então, a sociedade criou o Estado. E aí esse Estado ele é um complexo subjetivo, ou seja, a gente não consegue pegar o Estado, não tem como a gente tocar o Estado. Então por isso que a gente fala que ele é um complexo, intocável, subjetivo, né, que não é concreto. Um complexo, portanto, político, social e jurídico. O Estado é isso, ele foi criado pela sociedade. Né? É uma forma de administração da sociedade. Então, o Estado ele é responsável por administrar a sociedade, administrar os indivíduos, administrar os cidadãos. Essa é a ideia de Estado. Então, é uma criação da sociedade para administrar, para gerir toda a vida em sociedade, toda a vida em comunidade. E aí a doutrina, ela acaba dividindo, né, ela acaba distinguindo o Estado sobre alguns ângulos. Então, dependendo do ângulo que a gente analisar o Estado, e aí o Estado é relevante a gente destacar que a gente não estuda o Estado só no direito. Essa figura que eu comentei do Estado, que é o complexo político, social e jurídico, ele é estudado pela sociologia, ele é estudado pela ciência política, ele é estudado pela ciência jurídica. Tá? Então ele é muito importante, né,
dada a importância dele, ele é estudado não só para a gente, não só para os alunos do curso de Direito. E aí, a doutrina, como era inclusive intuitiva, ela falou, olha, dependendo do viés que a gente for olhar o Estado, né, a gente vai ver algumas características. E aí eu separei algumas delas, que inclusive estão até no documento escrito. A primeira é o viés sociológico. Então, quem estuda o Estado pela sociologia vai notar, vai ter que enfrentar o aspecto econômico, jurídico, espiritual, de composição étnica. Né? Então, quando for estudar a figura do Estado, né, o sociólogo que for estudar a figura do Estado, ele vai ver como é que é composto o Estado, né? Qual que é a composição étnica, religiosa, cultural. Perfeito? E aí o segundo viés, citado pela doutrina, é o viés político. E no viés político, na ciência política, a pessoa que for estudar, ela vai se debruçar, por exemplo, sobre a promoção do bem-estar social. Políticas públicas, o que pode ser feito. Você entendem? Então, a pessoa que está estudando o Estado sob o viés político, ele vai ver a questão de medidas, alternativas e instrumentos para a promoção do bem-estar social, do bem-estar comum. Né? E aí um exemplo clássico é políticas públicas. O Estado tem adotado políticas públicas boas? O Estado tem adotado políticas, medidas econômicas boas para atender o bem-estar social? Para atender a meta finalística daquele Estado? E aí, por fim, a gente chega no estudo sobre o viés jurídico do Estado. Né? Então, para nós, o importante é isso. É sobre o viés jurídico. E no viés jurídico a gente estuda não só a composição étnica, não só a questão política, de políticas públicas, a gente não estuda só isso. A gente estuda principalmente as normas, tá? A estrutura normativa do Estado. Então a gente começa estudando pela constituição daquele Estado, pela célula inicial, pela base da pirâmide. Então a gente começa lá a estudar Constituição Federal. O que é a Constituição? O que a Constituição prega? Quais são os valores que ela entende devido? E aí a gente vai desde a formação do Estado até as normas ordinárias que regulam, evidentemente, as situações ordinárias, aquelas situações cotidianas. Então, esse é o objeto do nosso estudo, sobre o viés jurídico do Estado. E aí, é válido destacar também que quando a gente está falando de aplicação do direito, né, nós vimos que o Estado aplica o direito para a sociedade. Só que tem um pulo do gato aqui, que na verdade o Estado ele não só impõe o direito para a gente, como ele também se submete a esse direito. Então o Estado, ele, da mesma forma que ele obriga, né, que ele impõe as normas jurídicas para mim, para vocês, o Estado também tem que ter observância a essas normas jurídicas. Porque ninguém está acima da lei. Ninguém está acima. O Estado também tem que seguir isso. E aí a gente vai ver exemplos, principalmente no campo tributário. Principalmente no campo tributário, campo administrativo, tem muito disso. Né? É o Estado, por exemplo, que descumpre regras tributárias, que não tributa corretamente, que tributa mais, que tributa menos, que acaba tributando diferente. Né? Então, por exemplo, ele tributa mais o Fábio e menos o João, né? sem ter uma razoabilidade nisso tudo. Então, o Estado, assim como nós, ele também tem que observar a lei. A lei também se aplica a ele. Perfeito? Vamos mudar de página. E quando a gente começa a estudar a figura do Estado, a gente tem que encarar o Estado sob 3 elementos. Então, o que compõe o Estado são 3 diferentes elementos. A primeira é o povo, a segunda, o território, e a terceira, a soberania. Então, quando a gente fala de Estado, quando o professor fala de Estado, quando a gente pega um livro para ler e esse livro fala do Estado, ele está falando
em síntese desses três elementos conjuntos: povo, território e soberania. Vamos estudar rapidamente o que significam esses três elementos. Quando a gente fala do povo, da população, a gente está falando de um elemento material do Estado. Tá? É um elemento material. E é a base, é o que compõe o Estado. Né? Quem criou o Estado? Foi a população. Então, ela é o elemento material. Prosseguindo, o elemento territorial do Estado. O territorial que a gente está falando é a sede do Estado. Aonde que vai ser a circunscrição do Estado? Aonde que ele vai mandar? Entendem? É esse o conceito de território. Só que o território, diferentemente do que a gente imagina, que é só a terra, né, só o asfalto, só a parte que a gente consegue tocar, a gente está errado, tá? Porque o território mencionado aqui como elemento do Estado, ele é tudo. Então ele é desde do ar, né, desde do espaço aéreo, até o solo e o mar. Tá? É tudo. Tudo que se encontra dentro daquela faixa territorial em que está o Estado é dele. O Estado ele tem a soberania, que é o terceiro elemento, mas o Estado pode mandar lá. E aí, a doutrina sobre o Estado, ela coloca, e é muito interessante, ela coloca dois enfoques sobre o Estado. O primeiro é o positivo e o negativo. Então, o positivo que é o seguinte: todo mundo que está sob aquela circunscrição, todo mundo que está sediado naquele Estado, naquela faixa de terra, ou naquela faixa aérea, ou na faixa do mar, está, né, ou tem que se submeter às regras do Estado. Então, essa é o enfoque positivo. E aí, o enfoque negativo é que nenhum outro Estado, os Estados vizinhos, o Estado amigo, o Estado inimigo, ninguém pode simplesmente entrar e falar o seguinte: agora é eu que vou palpitar. Isso não pode acontecer. Então, a doutrina encara esse como um aspecto negativo, né? o enfoque negativo do território. E aí, feito isso, a gente entra no terceiro ponto, que é a soberania. A soberania, diferentemente do território e da população, o território e a população são elementos materiais do Estado. Gravem isso, materiais. A soberania é o elemento formal do Estado. E quando a gente fala em soberania, a gente está falando em autogestão, autocapacidade, independência. Tá? Essas independências são para criar regras, normas dentro daquele Estado. Então, é dentro daquela faixa, né, territorial, o Estado ele tem as autonomias para fazer o que ele quiser. Né? Respeitado, claro, os direitos humanos, respeitado a dignidade humana. Mas ele pode disciplinar aquilo da forma com que ele quiser. Só que assim, essa independência ela não é absoluta. Então o Estado ele não pode fazer o que ele quer, quando ele quer, e aplicar só aquelas normas internas. Como eu disse, ele tem que respeitar, né? Hoje em dia a gente vive numa geração de direitos humanos em que direitos humanos e é principalmente dignidade, né? Principalmente a dignidade humana hoje em dia é muito importante. Quando a gente começa a estudar Estado, direito, Constituição, esses conceitos eles nunca estão fora de moda. Eles nunca vão entrar nunca vão cair em desuso, que é a dignidade humana. A dignidade humana é tudo, principalmente para o nosso direito, né? E até para o direito internacional, mas é dignidade. Então o Estado ele não pode simplesmente falar o seguinte: aqui não existe dignidade humana. Não é. Hoje em dia, para a comunidade internacional, um Estado que fala isso é um Estado louco, né? É um gestor louco. Mas o foco importante disso tudo é que o Estado ele deve se submeter a outras normas também. Então, por exemplo, normas internacionais
que versem sobre direitos humanos tem que ser aplicada. Então ele não pode se fechar. O que a gente fala é que a soberania não é uma soberania fechada. Ele tem autonomia para resolver, para gerir situações dentro do Estado. Então é dentro daquele Estado. Mas isso não significa que normas de fora não possam vir para regular uma determinada situação dentro do Estado. Perfeito? Até aqui, tudo bem? Evoluindo, no tocante à origem do Estado. A origem, e aqui eu não vou gastar muito tempo, até porque não precisa. Mas existem algumas teorias que justificam a criação, ou pelo menos tentam justificar a criação do Estado. A primeira delas é a teoria do contrato social. Segundo essa teoria, os indivíduos, os indivíduos, aquelas pessoas individuais que residem naquela terra, resolvem formar um pacto entre si. E aí, entre esse pacto, eles formam uma sociedade, e aí a sociedade, por meio desse pacto, cria o Estado, cria uma administração interna. Essa teoria ela é importante para justificar o que a gente vê hoje do povo, É o governo do povo para o povo. Por que é isso? Porque é um contrato social. Nós fechamos um contrato, entre a gente nós temos um ajuste, e aí esse ajuste é que a gente cria o Estado. Essa é a primeira teoria, a teoria do contrato social. Nós temos a teoria também patriarcal. Essa teoria patriarcal, ela se baseia numa ideia antiga de que eram famílias, então os estados eles eram subdivididos, por assim dizer, em famílias, e aí o gestor de cada família era um membro homem, mais velho. Então o homem mais velho da família mandava em todas as outras, então eles tinham uma liberdade, tinham uma autonomia muito grande para regular a vida de todo mundo. E a administração era sempre passada por critério de consanguinidade para a pessoa mais nova. Então, o mais velho na subsequência era o que assumia esse posto. E por aí vai. Tá? Então, para essa teoria teoria patriarcal, está ligada à ideia de famílias, e o mais velho, o homem mais velho, geria toda a família e aí ia passando de pai para filho, num português um pouco mais simples, de pai para filho. Temos também a terceira teoria, que é a teoria sociológica. Essa teoria sociológica ela é semelhante à patriarcal, só que ela entende que não eram famílias, mas clãs. Então não tinha critério de consanguinidade. Eram clãs, então eram grupos formados principalmente com ideologia semelhante religiosa. Então a gente tinha o mesmo pensamento religioso, o mesmo pensamento espiritual, a gente fazia parte desse mesmo clã, e aí foram formando os estados. E aí depois essa ideia de religião deu lugar para territorial. Então todo mundo que estava naquele território, independentemente da religião, fazia parte daquele clã. Ainda continuando sobre a divisão do Estado, a gente tem uma divisão feita pela doutrina com relação à finalidade. Então, qual que é a finalidade do Estado? Por que o Estado foi criado? E aí a gente tem três teorias que tentam justificar a finalidade. A primeira delas é a teoria individualista do Estado. Para quem defende essa teoria individualista, ele entende que tem que haver a máxima liberdade do indivíduo. Então eu, Fábio, professor Fábio, eu tenho que ter a máxima liberdade. Então eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, e o Estado tem que intervir na minha vida o menos possível. O menos possível. E aí essa intervenção, ela engloba tudo, principalmente no aspecto econômico. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou montar, sei lá, uma empresa gigantesca,
e todo mundo que tem empresas, né, as outras empresas gigantescas no mesmo segmento, eu converso com elas e falo, ó, seguinte, vamos nos unir e vamos aumentar o preço de tudo. Quem tem dinheiro compra, quem não tem vai morrer de fome. Para essa teoria individualista, era possível, porque o Estado tinha que intervir o menos possível e eu tinha uma liberdade ampla. Essa teoria ela foi válida durante um bom tempo, mas depois, com a Revolução Inglesa, com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa, essa teoria ela começou a cair em desuso e perder adeptos. Tá? Porque, na verdade, a partir do momento que a gente estava vivendo em sociedade, o bem social era mais importante do que o individual. Então, acabou perdendo os adeptos. E é quando a gente entra na segunda teoria, que é o que a doutrina chama de supra-individualista. Essa teoria supra-individualista, que ela também é mais conhecida como intervencionalista, né? Em que o Estado ele tem um poder maior de intervir. Então o Estado poderia intervir quando ele quisesse na gestão da vida individual. Um exemplo, dois, na verdade, bastante razoáveis que tentam justificar, é com relação ao regime nazista e o regime fascista. Porque para eles o Estado era o principal. Tudo pertencia ao Estado. Tudo pertencia à administração. Absolutamente tudo. Então os indivíduos, a partir do momento que tudo pertence ao Estado, eles perdem a autonomia, eles perdem a liberdade. Né? Então ele vem para exaltar os valores coletivos em detrimento dos valores individuais. E aqui eu vou citar duas frases muito importantes. A primeira é de Hitler, a segunda é de Mussolini. Hitler ele defendia essa teoria supra-individualista da seguinte forma, abre aspas, o dogma da liberdade não valerá um vintém no dia que organizarmos a nossa nação. Hitler, trocando em miúdos, ele está falando o seguinte, olha, a liberdade que cada um tem não vai valer nada depois que a gente organizar a nossa nação, porque quando nós organizarmos a nossa nação, é o Estado que vai valer. Então é o Estado que é o principal. E aí vem a frase de Mussolini. Para o fascismo, tudo se acha no Estado. Nada humano e nem espiritual existe fora dele. Então é importante a gente notar essa diferença. Né? Um privilegiava o individual. Aqui a gente privilegia o coletivo, né? Tudo para o coletivo. Então são dois extremos da balança. E todo extremismo, no meu entendimento, é falho. Né? Tudo que é muito para o sol ou muito para a terra, né? muito para o ou 8 ou 80 é ruim. E aí, por ser ruim, né, e aqui quem está falando não sou eu, é a história, né? A história mostrando, por exemplo, o que aconteceu com o regime fascista, com o regime nazista, é que vem a terceira teoria, que é a transpersonalista. Nome um pouquinho complicado, mas o sinônimo dela é claro. Ela simplesmente entra para mediar os dois. Nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. Né? Nem 8 nem 80. Então ele é a síntese integradora das duas correntes anteriores. E o que ele está falando? Que a gente tem que olhar a situação no caso concreto. Né? Se a gente vai privilegiar mais a autonomia privada ou o coletivo, a gente vai ter que ver na situação concreta. Um exemplo simples e bastante claro é com relação ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê uma ideia de menos autonomia. Então, o consumidor é tratado como praticamente um coitado na relação de consumo. Isso visa suprir a autonomia de vontade para privilegiar o coletivo. Então, a gente tem vários exemplos no ordenamento jurídico brasileiro, mas o que é importante a gente saber é isso, que
opção legislativa pelo coletivo ou pelo individual vai depender tudo de critério de justiça, senso de justiça, caso a caso. Perfeito? E aí a gente entra numa terceira e última classificação. Essa parte é um pouquinho maçante, mas eu preciso passar para vocês, que é no tocante à correlação entre o Estado e o direito. Então a doutrina, existiu um dissenso, né, entre o Estado e o direito. Qual que é a relação entre o Estado e o direito? Existem teorias, e aí o nome dessa teoria é dualística, né, teoria dualística, em que os adeptos dessa teoria defendem que Estado é uma coisa, direito é outra coisa. Até aí perfeito, até aí tudo bem. A gente já viu que sim. Só que eles entendem que são duas coisas absolutamente diferentes e que não podem se harmonizar. Seria algo semelhante à água e o óleo. Essa é a deficiência da teoria dualista. Além da teoria dualista, a gente tem a teoria monista. A teoria monista é aquela que entende que direito e Estado é a mesma coisa. Mais uma vez, a gente indo ou 8 ou 80. O que a gente entende também, né, nós entendemos que essa concepção é uma concepção falha, porque a gente sabe que são duas coisas diferentes, né, direito e Estado. Tanto é que é o Estado que aplica o direito. Então, são duas coisas diferentes, são dois entes diferentes. E aí, por conta disso, essa teoria monista ela acaba também caindo um pouquinho por terra. E a gente tem o paralelismo, que é a terceira teoria sobre essa questão, que ela fala que, de fato, o Estado e o direito são coisas diferentes, são situações diferentes, são entes diferentes, mas que eles se harmonizam. Então, ela vem para tentar superar as duas teorias anteriores. E aí, já encaminhando para o final desse vídeo, nós temos a questão da arbitrariedade, que eu queria também discutir um pouquinho com vocês. A arbitrariedade, ela pode ser conceituada como uma conduta antijurídica praticada por um órgão da administração pública, violando normas jurídicas, né, ou normas ou preceitos jurídicos. Então vamos lá. Vamos retomar o conceito, vamos repetir o conceito. Arbitrariedade, portanto, ele é uma conduta antijurídica praticada pelo Estado na figura dos seus representantes, ou órgãos, ou pessoas, né, chefes do Estado, executivo, legislativo ou judiciário, que violam ordens jurídicas. Então, essa é a ideia de arbitrariedade. E uma coisa que eu queria destacar para vocês é que a arbitrariedade ela não tem nada a ver com justiça. Nada a ver com justiça. Então, vai ser comum ao longo da nossa vida profissional nós verificarmos atos arbitrários que podem ser considerados justos. Puxa, professor, agora o senhor confundiu tudo na minha cabeça, agora eu não entendi nada. Azedou. Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês, né, o que poderia ser considerado uma arbitrariedade justa. Nós temos na nossa Constituição Federal uma modalidade de imposto. Então, lá em 1988, quando foi criada a Constituição Federal, existe lá um imposto chamado Imposto sobre Grandes Fortunas. Tá? Isso está na Constituição. Imposto sobre Grandes Fortunas. Sucede que esse imposto, apesar de estar previsto na Constituição Federal, a Constituição ela autorizou o Poder Executivo a cobrar, né, e ao Legislativo primeiro disciplinar esse imposto e aí o Executivo depois a cobrar. Então a Constituição só autorizou, falou, olha, vocês, né, Estado, podem criar um imposto sobre grandes fortunas. Podem criar. A situação hoje, no dia 20, estou gravando esse vídeo no dia 27 de março. 27 de março, hoje não tem nenhuma lei
nenhuma lei que regulamente esse imposto, o imposto sobre grandes fortunas. Não tem nenhuma lei. O que significa dizer que o Estado não pode, hoje, dia 27 de março de 2020, querer me cobrar, né, ou querer cobrar os grandes empresários, os milionários aqui do Brasil, sobre esse imposto, o imposto sobre grandes fortunas. Ele não pode. Mas vamos imaginar uma situação hipotética em que um agente tributário, né, com esse isolamento social, o Estado precisando de dinheiro para comprar medicamento, para comprar respirador, etc. e tal, vamos supor que o agente tributário chega e fala assim, seguinte, eu vou chegar lá no Luciano Hang, que é o dono da Havan, que tem um dinheirão, e eu vou tributar ele, eu vou cobrar o imposto sobre grandes fortunas. É louvável a atitude desse agente? É louvável, né? Porque ele quer tirar de quem tem mais para que sejam adquiridos respiradores, medicamentos, seja investido em ciência e medicina para que a gente consiga resolver não só o problema do coronavírus, mas também outras doenças aí que matam tanto quanto. É louvável a atitude dele, né? E tem até um critério justo, né? Justiça, o cara recebe mais, o cara tem que pagar mais imposto. Agora é arbitrário. É arbitrário porque não tem lei autorizando. O cara está tirando isso da cabeça dele. Entendem? Então esse é o ponto central que eu queria discutir com vocês. A arbitrariedade ela independe do senso de justiça, do conceito de justiça. Estamos bem aqui? E aí, feito isso, eu entro no último tema dessa aula, que é o Estado de Direito. O artigo 1º da Constituição Federal, ele fala, né, que nós somos um Estado democrático de direito. E democracia, né, depois até seria uma oportunidade para a gente debater o que seria democracia, depois eu queria ouvir vocês o que seria democracia, mas foge do escopo da aula. Mas é fato que nós somos um Estado de direito. E Estado de direito significa que o Estado deve obedecer o direito, deve fazer cumprir o direito. Tudo que está escrito, toda a norma posta, cabe tanto a nós como ao Estado. Por exemplo, o Estado ele tem que garantir para a gente as nossas liberdades individuais, as nossas liberdades coletivas, os nossos direitos sociais. Um Estado que não faz isso, um Estado que não observa os direitos sociais da população, ele não pode ser considerado um Estado de direito. Ele não pode ser, ele pode ser considerado qualquer outro tipo de Estado, mas de direito não. Porque ele não está observando um direito básico, social, de todo mundo. O mesmo se aplica a um Estado que não observa a tripartição dos poderes, que o executivo interfere no judiciário, que interfere no legislativo, que por sua vez interfere no executivo. Isso, para um Estado sério de direito, isso não pode ser concebível. Tá? Isso não pode existir. E aí, pessoal, feitos esses esclarecimentos, eu finalizo a exposição de hoje, né, sobre esses dois temas bastante importantes. E aí, no decorrer dessa próxima semana, eu vou gravar áudio e vídeo para vocês, recapitulando as matérias anteriores, tá? As matérias que que já foram dadas, já foram lecionadas. Eu vou fazer fazer um levantamento de tudo que foi falado. Vou gravar também uma aula para vocês e vou disponibilizar para que todo mundo tenha guardado, para que todo mundo consiga com isso rememorar, assistindo a videoaula, mas também sem esquecer do conteúdo anotado no caderno, tá bom? Pessoal, mais uma vez agradeço pela atenção, vocês são sensacionais, vocês têm sido sensacionais e é isso que nos inspira a trabalhar dia e noite para que o melhor e o mais desenvolvido conhecimento jurídico a gente consiga discutir com vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.